Vocês já estiveram no lugar daquele. Vocês já estiveram lá, aquele lugar também já foi de vocês. E agora vocês estão em outra situação, por isso não oprima aquele lá. Na nossa vida cotidiana é muito difícil a gente viver essa máxima da empatia. Já reparou? Quando você passa por uma dificuldade e é apedrejado por isso, e sofre bastante por isso, mas vence a dificuldade. Lá na frente você vê alguém passando pela mesma dificuldade. Mas dificilmente a gente se une a essa pessoa para ajudá-lo. A gente até ajuda a apedrejar. E a gente se esquece que a gente já esteve naquele lugar também. E se tem um propósito de a gente estar naquele lugar antes, era para que estando agora a gente ajudasse quem passou por ele. Então ter empatia é isso, é você conhecer o coração do outro. Ter empatia é você se colocar no lugar do outro. É você se colocar no lugar de quem já passou por aquela situação também. Eu me lembro que quando a gente morou na Bolívia, há uma coisa que acontece muito nesses países mais pobres, que é o rapto de crianças. No Brasil isso também acontece, mas é menos comum por causa da mídia, por causa da informação, as pessoas são mais instruídas, por causa da justiça que é um pouco mais eficiente. Mas nesses países da América Latina, os mais pobres principalmente, acontece um fenômeno muito comum, que é o de crianças serem desaparecidas. Se você for encontrar uma família, facilmente você encontra uma família que teve 1 ou 2 raptados. Você teve quantos filhos? Eu tive 8, mais 2, um sumiu com 10 anos, outro sumiu com 8. E essas crianças são raptadas por diversos motivos. Um dos motivos é para a realização de sacrifício de pessoas. Isso ainda existe hoje em dia, e nesses lugares também existe. E o mais comum é o para tráfico de órgãos, porque os países de outras regiões compram esses órgãos clandestinamente e eles carregam essas crianças. Mas veja bem, uma certa vez meu pai estava num lugar muito distante, chamado Guarulhos. Era uma região bem, bem distante e ainda menos policiada, ainda menos assistida, etc. Lá acontecia muito isso de as crianças serem raptadas. E ele estava almoçando na casa de outro missionário e estava no meio do almoço, comendo, etc. De repente chega uma mulher. Chega uma mulher chorosa, desesperada. Pastores, estou precisando de ajuda. O que foi, minha irmã? Eu quero que vocês façam uma oração. Por que você quer que faça oração? Porque meu filho sumiu. E muito provavelmente pode ter sido raptado. Eu não sei onde ele está, eu preciso encontrar ele. Eu quero que vocês orem por isso, para que Deus faça o menino aparecer e encontre o menino. Meu pai estava comendo, no meio do almoço, falou assim: tá bom, irmã, vamos orar. Ajoelha aqui, a gente vai orar com fé em Deus. Senhor, e fez uma oração. Encontra essa criança, onde quer que esteja, etc. Tá bom. E aí liberou a irmã e continuou comendo, né? Só que no meio do almoço, ele vendo a irmã assim no canto, chorosa, ele perguntou à irmã: vem cá, quantos anos tinha seu filho? E ela disse assim: meu filho tinha 8 anos. De repente ele parou e lembrou que eu também tinha 8 anos. E eu estava num lugar bem mais distante do que ele. E aí ele pensou assim: e se fosse meu filho? Se fosse o Hélio que tivesse sido raptado, como é que eu estaria agora? Será que eu estaria tranquilo aqui comendo, almoçando? Ou estaria como essa mãe desesperada também? Aí nesse momento, quando ele se colocou no lugar da mulher, quando ele teve empatia, aí ele voltou: irmã, vamos fazer essa oração de novo, porque aquela oração não foi com muita fé não. Aquela oração foi no meio do almoço, vamos repetir essa oração aqui, e a gente vai encontrar esse filho seu com fé em Deus. Depois de um tempo, a gente não soube notícias, mas provavelmente deve ter sido encontrado o menino, porque a gente também não soube da notícia ruim, e a notícia ruim chega mais rápido do que a boa, vocês sabem disso. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente muda a nossa condição, a gente muda a nossa atitude imediatamente. Quando a gente se põe no lugar daquele que está sofrendo. Quando eu era criança, eu li uma história que me tocou muito durante toda a vida. Falava sobre se colocar no lugar do outro, como a gente muda de postura quando se coloca no lugar do outro. Essa história aconteceu nos Estados Unidos. Nova York faz ligação com uma outra ilha, se não me engano é Nova Jersey, alguma outra ilha, mas essa ligação era feita também de trem. Até hoje eu acho que é feita essa ligação de trem. E essa história que aconteceu há muito tempo atrás aconteceu em um trem. Imagine a situação: estava um pai com 2 crianças, uma criança de 3 anos e uma criança de menos de 1 ano de idade. Eles estavam no trem, esse pai com a cara de aflito,
tentando cuidar dessas crianças, mas essa mais nova não parava de chorar. E aqui para nós não tem coisa mais irritante realmente do que você estar dormindo num lugar e de repente vinha aquele choro de criança. Choro insuportável e sem parar, porque quando para, beleza, a gente entende, mas quando fica repetidamente, vamos falar a verdade, não é uma coisa agradável. A gente fica, não reclama, mas a gente fica, que agonia, que choro, que coisa agoniante, que coisa chata. Mas essa criança não parou de chorar. E para completar, a maiorzinha também se contagiou com o choro dela e começou a berrar também, começou a chorar muito. E os passageiros começaram a fazer um motim, revoltosos. Mas que absurdo! A gente não consegue viajar direito, esse pai não consegue botar essas crianças para calar a boca, não consegue fazer essas crianças ficar quietas. E esse pessoal começou a se enraivar, começou a todo mundo se enraivar, começou a todo mundo se chatear. De repente, o mais corajoso se levanta: mas meu senhor, o senhor não está vendo que a gente está tentando dormir aqui? E ele todo envergonhado, mas eu estou tentando fazer o que eu posso, eu não consigo. Você não entende que a gente tem pouco tempo para chegar lá e esse descanso nosso aqui para ir para casa é o único momento que a gente tem para descansar e a gente não está conseguindo porque há mais de meia hora essa criança não para de chorar. E ele disse: eu sei disso. Você não está vendo que essa criança precisa parar de chorar, que não tem condições disso? Será que a gente precisa chamar o responsável para mudar você de lugar? Porque você não tem noção não, que você não tem como parar essa criança não. Cadê a mãe dessa criança? Essa criança não tem mãe não. Quando ele disse assim, o pai olhou e falou assim: olha, essas crianças tinham mãe, mas tinham até ontem. A mãe delas acabou de falecer. A gente está levando o caixão aqui embaixo. E o enterro vai ser lá na outra cidade. Então essas crianças não estão suportando a ausência da mãe. E a mais novinha ainda mais, porque ainda era de colo. Então não há nada que eu possa fazer para fazer essa criança parar de chorar. Nesse momento todo mundo se desarmou. Ficou com muita vergonha. E se dispuseram a ajudar aquele senhor. Mas só fizeram isso porque se colocaram no lugar daquele rapaz. Se colocaram no lugar daquele homem. Você já pensou que a gente faz muito isso, a gente tem muita tendência de reclamar, tem muito o reflexo de falar do outro, de mandar o outro parar, de mandar o outro calar a boca, de enfim, sem conhecer a história. Sem saber o que é que está motivando aquilo. Talvez eu, talvez você estivesse junto com aqueles rapazes, com aquele pessoal, mandando a criança se calar, mas sem conhecer, sem saber o que havia realmente acontecido. Mas quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende a dor do outro. E esse é um exercício que a gente precisa fazer. Deus quer que nós sejamos empáticos. Deus quer que a gente se coloque no lugar do próximo. Deus quer que a gente se coloque no lugar de Ícaro, se coloque no lugar de Lara, de Lara, né? É que eu confundo. Que a gente se coloca no lugar do outro. Porque se colocando no lugar do outro, a gente entende a dor do outro. Só assim a gente entende. E Deus nos deu a capacidade de fazer isso. Se você tentar, você consegue ser empático. É isso que ele disse para o povo de Israel. Ele disse: nunca se esqueçam, vocês têm memória muito fraca mesmo. Nunca se esqueçam que vocês foram forasteiros. Vocês já foram estrangeiros. Então vocês conhecem o coração de quem é estrangeiro. Vocês sabem exatamente o que é passar por o que eles passaram. Então toda vez que vocês virem um estrangeiro, não oprima ele. E em outros lugares dá ordem de acolham o estrangeiro. Acolham a órfã. Acolham a viúva. Porque vocês já passaram por isso. Vocês já tiveram nessa situação. Eu disse mais, como vocês devem perceber, que a maioria das histórias que aconteceram em minha vida aconteceram no campo missionário, porque realmente nós passamos um bom tempo lá. E o fato de ter passado lá me coloca numa condição hoje de que toda vez que eu vejo um pedido missionário, toda vez que eu vejo um casal missionário, toda vez que eu vejo uma família missionária contando sua situação e pedindo ajuda, eu não consigo não me sensibilizar. Porque eu estou com o povo de Israel, eu não posso não me sensibilizar porque já estive naquele lugar. Eu já sei como é estar lá. Vocês também devem sentir isso em alguma situação da vida. Vocês passam por dificuldade. Um exemplo, quem já teve doença de câncer na família, que esteve muito próximo, que sentiu a dor de acompanhar a pessoa definhando, e de repente a pessoa falece. Quando você vê uma outra família que
esteja passando pela mesma situação, você não consegue ficar inerte. Você não consegue ficar insensível. Porque você já passou por aquilo. Porque você conhece o coração de quem já sofreu ali. E se há um propósito, eu não estou dizendo que Deus deseja sofrimento para ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se há um propósito em cada sofrimento que eu e você passamos, é o de conhecer o coração do sofredor. Porque lá na frente a gente vai precisar ajudar alguém que esteja na mesma situação. Lá na frente a gente vai precisar ser empático. Lá na frente a gente vai precisar se colocar no lugar dessa pessoa. Espero que a gente faça isso. Deus espera que nós esperemos uns pelos outros. Isso é redundante, mas é bem assim mesmo. Deus quer que nós esperemos uns pelos outros. Em 1 Coríntios 11:33, diz o seguinte. 1 Coríntios 11:33. Diz, assim pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Eu gosto muito desse versículo, porque me faz pensar uma série de coisas. Assim pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Ou coisa difícil é esperar pelo outro. Mag que o diga, porque eu tenho uma agonia de esperar, eu vou adiantando na frente. Porque é muito difícil esperar pelo outro. Ou coisa agoniante, ou coisa complicada você esperar pelo colega, esperar pelo... Porque as pessoas têm ritmos diferentes. As pessoas têm passos diferentes. E esperar pelo outro é muito difícil. E o que é que estava acontecendo nessa época aqui? Eles estavam se reunindo para fazer a Santa Ceia, mas a Santa Ceia deles na época era diferente da que a gente faz hoje. Era com comida mesmo, de verdade. Não era só um pedaço de pão e um copo de vinho. Eles traziam comida e eles se reuniam e faziam um grande almoço. Só que acontecia que tinha algumas pessoas que são assim como eu, que quando chegavam e sentavam na mesa e que já estava a comida, não aguentava. Começava a comer já. E eu realmente admito que eu sou assim. Eu tenho muita agonia de esperar a pessoa. A gente está sentado na mesa, está tudo pronto ali e as pessoas demorando a chegar ainda. Eu não consigo me conter. Eu já vou adiantando. Pessoal, vamos comer aqui vamos partir um pão, vamos dar um bolo, vamos dar um suco. E eles estavam fazendo isso nessa época. Eles estavam comendo, de repente quando outra remessa chegava, já tinha comido boa parte da comida, ou então o povo já estava satisfeito.